Boa tarde. Hoje a nossa aula, nossa terceira aula, ela tratará das qualificações do líder servo. E primeiramente observamos que a primeira qualificação do líder que é servo, aquele que serve, é a vocação divina. E dentro da vocação divina nós temos três tipos. Como você pode observar aqui, nós temos a primeira vocação para a salvação. Ou seja, a primeira vocação do crente é que ele tem que ser salvo. Ele tem que ser crente. Então, o líder, independente dele ser presbítero, dele ser pastor, dele ser diácono, ele tem que ser servo. Então, a primeira vocação é ele ser crente, né? Sendo crente. Crente verdadeiro, crente fiel, crente que tem convicção daquilo que ele é. Então, esse é o primeiro tipo de vocação. O segundo tipo de vocação que nós observamos é a vocação para o ministério. Para o ministério. Então, o nosso curso é preparatório para diáconos. Então, acredito que vocês devam ter, né, esse chamado ao diaconato. Porque se há alguma dúvida a respeito do chamado de vocês, logo a vocação de vocês ela é questionada. Não estou falando aqui de vocação da salvação. Independente de alguém ter uma vocação, se é para presbítero, se é para diácono, se é para pastor, ou para ficar no banco da igreja, ele tem que ter a vocação para ser crente, né? E a outra aqui que nós observamos para o ministério. Então, se você não tem chamado ao diaconato, se você não tem chamado ao presbiterato, se você não tem chamado ao pastorado, logo você não vai servir para alguns desses ministérios. Então, queridos, a primeira coisa que eu falo para vocês é que observem se realmente você tem o chamado ao ministério da diaconia. Por quê? Porque muitas pessoas acharam que tinham esse chamado e quando estão envolvidos no ministério diaconal, não exercem com excelência o seu ministério. Como falei nas nossas aulas, nós não temos que ter aquela ideia de que é diácono, o trabalho dele é apenas na porta. Né? O diácono não é porteiro. O diácono é um líder da igreja. O diácono ele lidera na sua função diaconal. Ali ele realmente ele vai trabalhar servindo ao Senhor e servindo a sua igreja. Então, observe se realmente você tem a vocação para ser diácono. Para ser diácono. Reflita nisto. E, em última instância, a vocação para uma tarefa. Então, está atrelado ao ministério. Então, se você tem chamado, tem vocação ao ministério diaconal, então certamente você vai ter uma vocação para essa tarefa que você vai estar realizando. É por isso, irmãos, que João, no capítulo 17, verso 4, nos diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essas são as palavras de Jesus. Uma obra que foi confiada a ele e ele consumou esta obra. Então a mesma coisa cabe a nós. Se realmente nós temos a vocação para ser crente, você para ser um diácono, independente de qualquer outra questão que você venha aprender e venha contextualizar a sua vida na igreja, você tem que ter uma vocação para ser crente. Essa é a primeira exigência. A segunda exigência é ter certeza que você foi vocacionado para este ministério da diaconia. E a terceira vocação aqui, para uma tarefa específica. Ou seja, vocês serão diáconos. Vocês têm que trabalhar na área diaconal. Às vezes a gente vê o presbítero ou o diácono, por exemplo, ele querendo ser presbítero. E às vezes nós vemos o presbítero querendo ser diácono. Porém, o que acontece na vida pastoral é que o pastor, ele tem todos esses ofícios acumulados. Ele é um diácono, porque ele serve a igreja do Senhor. Ele é um presbítero, porque ele ensina a igreja do Senhor como servir ao Senhor, né?
E ele é pastor porque ele pastoreia o rebanho do Senhor. Então, para nós pastores, a carga é um pouco mais pesada, porque esses ofícios que nós citamos aqui, então, devem estar na vida do pastor. Né? E fora algumas funções e atribuições que o Senhor chama o pastor. Como, por exemplo, eu sou um pastor, presbítero docente, sou um presbítero que também sou regente, que eu estou no conselho da igreja, na regência com os outros presbíteros. Sou um diácono, porque eu tenho que servir a igreja. Caso, por exemplo, os diáconos faltem, caso os presbíteros faltem, então o pastor ele vai assumir todas as atribuições. Por exemplo, eu fui pastor em congregações. Congregação São José do Egito, congregação em Petrolina. Por um tempo, a igreja em Santa Terezinha ela passou por um período sem oficiais. Então, quem que teve que assumir a diaconia, quem que teve que assumir o presbiterato, foi o pastor. Então, o pastor ele tem essas atribuições na vida dele. E aí o Senhor acrescenta também, por exemplo, em particular, o chamado ao, a missões. Né? Então, ao mesmo tempo que eu sou pastor, presbítero, diácono, também sou missionário. Então, são atribuições que o Senhor vai colocando conforme nossa capacidade. Eu espero que vocês tenham entendido essa nossa colocação das qualificações do líder servo. Segunda coisa, irmãos, que trata ainda do caráter, das qualificações do líder servo, é que ele tem que ter o caráter cristão. É por isso, queridos, que a palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, nos diz: sede santo, porque eu sou santo. O ser vem antes de fazer. Então, observe, embora vocês vão trabalhar na área da diaconia da igreja, então observe, o ser vem antes de fazer. Então, antes de serem ordenados diáconos, vocês já devem evidenciar esse ministério. Antes de ser ordenado, antes de ser eleito pela igreja. A igreja ela tem que observar isso em vocês. A igreja é quem vai pensar e vai analisar se realmente vocês têm esse chamado. Então, observe. Alguns de vocês aqui têm feito alguns trabalhos, ou seja, auxiliado, melhor dizendo, na diaconia da igreja. Eu tenho observado isso. Alguns de vocês recolhem uma cadeira ou ajudam a fechar a igreja, as portas da igreja e tal. Então, esse é um dos pontos que se observa o chamado da diaconia. Então, observe, o ser vem antes de fazer. Então, antes de qualquer coisa, vocês têm que evidenciar que são. Antes de fazer, antes de ser ordenados ou eleitos. E por que isso, queridos? Porque o líder deve possuir as qualificações morais. Né? O que é que 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, vai nos informar? Que o diácono ele deve ter testemunho dos de casa, deve ser, se no caso, casado, marido de uma só mulher, ele não deve trair sua esposa, ele deve servir as mesas, é ele que prepara a ceia. Então, depois, dê uma olhadinha aqui nas qualificações morais do diácono cristão, do diácono da igreja. Veja, queridos, o que Hebreus, capítulo 4, versículo 15 nos diz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Entende? Então, o diácono ele tem que se policiar na sua vida de santificação. Entende, queridos? E uma outra questão aqui sobre as qualificações do diácono cristão, do diácono da igreja, do líder servo, melhor dizendo, é que ele tem que ter a visão de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, nos diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Então, o que Deus quer para a sua vida, meu irmão Pedro, meu irmão Lucas, meu irmão Ronaldinho? O que Deus quer para a sua vida? Observe que, primeiro, o papel do líder não é estabelecer nem vender a visão, mas é encarná-la, certo? É abraçá-la, né? E segundo,
Quem convence o povo que a visão do líder veio de Deus é o próprio Deus. Então veja que a visão em si, ela não é algo que você vai fabricar. Ela não é algo que você inventa. Vocês, como diáconos ou futuros diáconos, vocês têm que observar que devem colocar em prática a visão de Deus, não é a sua visão, né? Então, quem convence o povo de que você realmente é um líder e que a visão de vocês vem de Deus é o próprio Deus, através do seu Santo Espírito. Compreendido, queridos? Entendeu? E ainda sobre qualificações do líder servo, é que ele tem que ter foco e compromisso com a missão, né? A gente costuma observar que os líderes da igreja, né, eles são os primeiros a chegar e muitas vezes são os últimos a sair. E isso acontece muito com o diácono. O diácono, embora não seja a minha qualificação, ou melhor dizendo, a minha obrigatoriedade fechar a igreja, porque há diáconos para isso, mas na ausência deles eu fecho a igreja também. Então, observe que o foco e o compromisso com a missão deve haver em vocês. Chegar cedo, sair tarde. O tempo todo o culto é de trabalho para o diácono. Ele está ali observando tudo, ao mesmo tempo que ele cultua ao Senhor. Então veja que, primeiro, o líder é alguém focado e comprometido com aquilo que Deus lhe deu para realizar. Então, o foco de vocês, a partir do momento em que vocês forem, claro que o ser, como falamos, vem antes do fazer. Então, você já deve estar executando, né, o seu chamado diaconal na igreja. Não esperem a eleição, não esperem a ordenação para fazer. Demonstre que vocês realmente sentem que são chamados a diácono. Por quê, queridos? Porque o líder, ele é focado e comprometido com aquilo que Deus lhe deu para realizar. Então, o foco de vocês vai ser esse, de agora por diante. Então, 3 objetivos autênticos que são as qualificações de líder espiritual. Conduzir pessoas à maturidade espiritual. Essa é a primeira qualificação, o objetivo, né? Criar novos líderes, né? Ou seja, vocês como diáconos, vocês vão influenciar outros jovens também para serem diáconos. E finalmente, e acima de tudo, é glorificar Deus em tudo que vocês irão fazer de agora por diante. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Melhor dizendo, a vontade daquele que me enviou, Deus. E realizar a sua obra. Acabou-se. O foco de vocês deve ser esse: fazer a vontade de Deus e realizar a obra de Deus. A quinta qualificação do líder servo é disposição para pagar o preço. Interessante, irmãos, que muitas pessoas querem ser líderes. Querem ser presbíteros, querem ser diáconos, querem ser pastores, mas muitas vezes há indisposição para pagar o preço daquilo que ele foi chamado. Então não há liderança sem sacrifício. Nós falamos isso na última aula. Veja que Moisés abriu mão de títulos, de prazeres, tesouros para realizar o propósito de Deus. Veja que possivelmente Moisés seria um herdeiro do trono do Egito. Ele foi preparado para isso. Ele conhecia a política egípcia, ele conhecia a religião egípcia, ele conhecia a astronomia, a astrologia. Então, ele era conhecedor dos deuses egípcios, da religião egípcia, mas ele abriu mão de tudo isto para quê, queridos? Para realizar o propósito de Deus. Eu pergunto aqui, vocês estão dispostos a abrir mão de títulos, de prazeres, de tesouros que vem à mão de vocês para realizarem a obra de Deus? O que vem primeiro na vida de vocês, meus queridos irmãos, meus caros jovens? É realizar a obra de Deus ou primeiro conquistar o mundo? Então pense nisso. Ou primeiro ter status. Observe que nos é dito em Hebreus, versículo 43 do capítulo 11, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Mateus, perdão.
né? Jesus ele disse essas palavras. Ele veio não para ser servido. Não espere ser servido. Não esperem ser elogiados. Não esperem que alguém bata palma para o trabalho de vocês. Não esperem isso. Façam e cumpram o papel de vocês com excelência, para que Deus seja glorificado através da vida de vocês, certo? Que Ele apareça e nós, como líderes, possamos diminuir na presença dEle. Então, queridos, sexta qualificação do líder servo é que, em dado momento, ele vai ter que tomar decisões. Ele vai segurar o tanto que ele precisa segurar, mas vai chegar o momento que ele vai ter que tomar decisões. Por quê, queridos? Porque, primeiro, tomar decisões é uma responsabilidade fundamental para o líder. Ele não deve ser frouxo. Segundo, o líder que recusa a tomar decisões, ele abdica do papel da liderança. Entende? Quando ele não toma decisão, ele está renunciando o seu papel como líder. E terceiro, nós temos estratégias aqui. Primeiro, para tomar uma decisão, você deve buscar a orientação do Espírito Santo. Segundo, ouvir pessoas competentes. Lembrem-se ali daquele evento quando Salomão morre e seu filho Jeroboão assume a liderança e ele, como jovem inexperiente, ele vai buscar orientações primeiro com os anciãos, os experientes que vão orientá-lo. Mas ele não satisfeito com a orientação dos anciãos, ele vai para os jovens, que fala, diga ao povo que o dedo midinho, o seu dedo midinho, aliás, será mais pesado do que a mão do seu pai. Então nós precisamos ouvir pessoas competentes para tomar decisões. O conselho da igreja, o pastor da igreja. Às vezes no conselho da igreja há presbíteros que são inexperientes, mas o pastor da igreja ele tem que ter experiência para poder transmitir para vocês. E outra coisa, outra estratégia, assumir as consequências das decisões que vocês vão tomar e estar conscientes que prestará contas a Deus se aquela decisão que você tomou foi boa ou foi ruim. Porque o que está em jogo aqui é a obra de Deus. Por isso, irmãos, Jesus, no capítulo 26, verso 46, ele toma a decisão, depois da oração lá do Getsemane, ele fala, levantai-vos e vamos. Ele toma a decisão de ir para onde? Para a cruz. Ele ora intensamente no Getsemane, ele convoca os discípulos a orar com ele, eles dormem, Jesus incomoda-os de novo, olha, vocês estão dormindo. E finalmente ele fala, vamos, a decisão está tomada, eu vou para a cruz. Então são decisões, irmãos, que o líder ele deve tomar. E a sétima qualificação do líder servo é que ele é motivado pela recompensa. E qual é a recompensa da liderança espiritual? São os aplausos que as pessoas elas vão nos dar? Será que são, digamos, os elogios que teremos? Então, meus amados, observem que no mundo nós teremos aflições, na igreja teremos críticas. Mas observe, qual é a recompensa que vocês, como futuros diáconos, vocês irão receber? Como líderes espirituais. Então, pelo menos 3 recompensas, elas são elencadas aqui para refletirmos. Primeiro, a satisfação do dever cumprido. Então, você cumpriu o seu dever. Você cumpriu o seu papel. Lembre-se de Paulo, quando ele está prestes a ir para Roma, onde ele ia morrer, ele diz, terminei a carreira, guardei a fé. Né? Então, ele está dizendo, olha, o dever foi cumprido com satisfação. Segunda recompensa, irmãos, é a alegria dos resultados. Você vê, na verdade, o que você planta, você vai colher. Você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. E isso nos dá alegria, nos dá incentivo para plantar mais. Entende? Então você sente alegria porque a igreja ela está respondendo ao seu ministério de líder, de diácono. E a terceira e última recompensa espiritual, e que eu creio que é a melhor de todas aqui, é que é a vida eterna. Que Deus, Jesus, foi preparar para mim e para vocês. Por isso, irmãos, é que Paulo nos diz em Hebreus, capítulo 12, verso 2,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, não olhe para os críticos, que vocês vão ter críticos, pessoas vão criticar vocês. Não olhe para palavras desmotivadoras, que muitas vezes até no lar, no seu lar, no lar cristão, na família, vai haver palavras que vão querer desmotivar vocês. Até na própria família vai haver pessoas que vão dizer: vocês não têm idade para ser diáconos. Ah, vocês são muito novos. Vocês são inexperientes. E outras palavras que, de fato, vão muitas vezes desmotivar. Mas qual é o conselho que a Bíblia nos dá, irmãos? Hebreus, ele deixa claro, olhando firmemente, compenetre a sua visão em Cristo, para o autor e consumador da fé, né? Então, amados irmãos, nós estamos aqui terminando este módulo sobre a liderança cristã, né, a liderança espiritual e liderança sacrificial. Aqui está o nosso material que nós recebemos do curso de plantação de igrejas, que foi o primeiro módulo, foi liderança espiritual e sacrificial. Na próxima semana nós iremos adentrar outros estudos na área mais específica do diaconato. Que Deus abençoe a todos e que vocês possam aqui estar focando nos estudos que nós temos assim ministrado para prepará-los para a liderança cristã, a liderança espiritual e a liderança sacrificial na área da diaconia. Que Deus abençoe vocês. Amém.